Zombaram do garçom por ele ser simples, até descobrirem que era o dono do restaurante. Era uma tarde ensolarada na cidade grande, e no restaurante mais elegante do centro, o movimento estava intenso. Pessoas ricas, executivos engravatados, senhoras cheias de joias e jovens bem vestidos ocupavam cada mesa. O ambiente exalava luxo. Taças de cristal brilhavam sob a luz dourada dos lustres. Os talheres reluziam como se nunca tivessem sido usados, e cada prato que saía da cozinha parecia uma obra de arte. Era o tipo de lugar em que a maioria das pessoas comuns jamais teria coragem de entrar, por medo de não se encaixar ou de não ter condições de pagar. Mas naquele dia, todos ali estavam concentrados em suas refeições caras e conversas exibicionistas, sem perceber que, discretamente, um garçom humilde caminhava entre as mesas, servindo cada cliente com um sorriso sincero e uma educação rara. Esse garçom chamava-se João. Ele usava um uniforme simples, já um pouco gasto pelo tempo, mas sempre limpo e bem passado. O cabelo estava cortado de maneira simples, e seus sapatos, embora lustrados, mostravam sinais de desgaste. João era discreto, sempre de cabeça baixa, falando apenas o necessário, mas tinha um olhar que transmitia bondade e paciência. Ele se curvava educadamente para cada cliente, mesmo quando recebia olhares de desprezo. A cada prato servido, a cada copo de água enchido, ele parecia fazer questão de colocar o coração em pequenos gestos de atenção, como se cada cliente fosse especial, mesmo quando estes não se davam ao trabalho de olhar para ele. Naquela tarde, um grupo de 3 executivos engravatados ocupava a mesa central. Eles falavam alto, riam entre si e olhavam com arrogância para todos ao redor. Ao perceberem João se aproximar com uma bandeja, carregando os pratos que haviam pedido, um deles riu em voz alta e comentou para os outros: "Olha só esse garçom. Parece que saiu direto de uma feira. Aposto que nunca nem comeu a comida que serve aqui." O outro respondeu, igualmente debochado: "E nem vai comer. Gente como ele só serve e nunca tem direito a desfrutar. É por isso que ficam eternamente pobres." João ouviu claramente, mas não demonstrou nenhuma reação negativa. Apenas sorriu com serenidade, colocou os pratos cuidadosamente sobre a mesa e disse com voz baixa e respeitosa: "Aqui está, senhores. Espero que apreciem a refeição." Eles riram, zombando ainda mais da calma dele. Um deles bateu na mesa e disse: "Espero que você não tenha deixado cair nada no prato, hein? Quem sabe um fiapo da sua roupa velha." As gargalhadas ecoaram, atraindo olhares de outras mesas. Algumas pessoas riram junto, outras apenas fingiram não ouvir. João, porém, permaneceu tranquilo. "Pode ficar tranquilo, senhor. Tudo foi preparado com muito cuidado na cozinha", respondeu, mantendo a compostura. Um silêncio desconfortável pairou por alguns segundos. E então, outro executivo resolveu provocar ainda mais. "Aposto que o salário dele não dá nem para pagar a entrada desse restaurante. Deve viver em algum quartinho de pensão, comendo arroz puro e sonhando com a vida que nunca vai ter." Dessa vez, João apenas sorriu, agradeceu pela oportunidade de servi-los e se afastou calmamente, como se nada tivesse acontecido. O que ninguém ali sabia era que João não era apenas o garçom humilde daquele lugar. Ele era, na verdade, o verdadeiro dono do restaurante. Um empresário de sucesso que, por escolha própria, preferia se disfarçar de funcionário comum para observar de perto o comportamento das pessoas. Gostava de entender como seus clientes tratavam quem estava servindo e acreditava que o verdadeiro caráter das pessoas se revelava não diante de quem tinha poder, mas diante de quem parecia não ter nenhum. Mesmo assim, João nunca usava sua posição de dono como escudo. Sabia que o mundo estava cheio de injustiças, de preconceitos e de pessoas que se sentiam superiores apenas por ter dinheiro. E ainda que a cada humilhação o coração dele apertasse, ele escolhia seguir firme em sua humildade, sem deixar que o orgulho falasse mais alto.
Enquanto os executivos riam às suas custas, João se lembrava de sua própria infância, quando também era zombado por ser pobre. Recordava-se de como trabalhou duro, economizou cada centavo, estudou sem parar e construiu com esforço o império que agora sustentava. Mas mesmo sendo milionário, sua essência continuava a mesma, simples, paciente e bondosa. A noite avançava, o restaurante ficava cada vez mais movimentado e os executivos, já embriagados de vinho caro, continuavam a rir de João a cada vez que ele passava pela mesa deles. Outras pessoas também começavam a se juntar às provocações, como se fosse divertido ter alguém humilde para zombar. Mas João, com sua calma inabalável, seguia servindo, limpando mesas e mantendo o mesmo sorriso sincero, mesmo quando o desprezo vinha de todos os lados. A noite avançava no restaurante e o clima de luxo só aumentava. Taças tilintavam, gargalhadas ecoavam entre as mesas, e cada prato que saía da cozinha parecia uma declaração de status. Quem estava ali não buscava apenas comer, mas ser visto, exibir roupas caras, joias brilhantes e conversar sobre viagens internacionais, negócios milionários e conquistas sociais. O restaurante era um palco e cada cliente parecia se apresentar diante de uma plateia imaginária. João, por sua vez, continuava sua rotina. A cada passo, equilibrava bandejas cheias de pratos refinados, cuidava para que nada caísse e sempre fazia questão de perguntar, em tom gentil: "Está tudo ao gosto dos senhores? Preciso trazer mais alguma coisa?" As respostas quase sempre vinham carregadas de frieza ou sarcasmo. Alguns simplesmente o ignoravam, como se fosse invisível. Outros respondiam com desprezo, como se fosse um incômodo. E havia aqueles que, como os executivos da mesa central, faziam questão de humilhá-lo abertamente. "Ei, garçom!" gritou um deles, batendo a taça na mesa. "Esse vinho está bom, mas acho que seria melhor se fosse servido por alguém que entende do assunto, não por um simples carregador de bandeja." Os outros riram, e João, mantendo a compostura, respondeu com sua voz calma: "Entendo, senhor. Se desejarem, posso pedir para o sommelier vir até a mesa." Não precisa", disse o homem, ironizando. "É divertido ver você tentando se comportar como se fosse sofisticado, mas gargalhadas." João fez uma leve reverência, sorriu e se afastou sem perder o controle. Por dentro, sabia que poderia, com uma única palavra, revelar que era o dono daquele restaurante, que todos aqueles homens arrogantes não passavam de clientes comuns em um espaço que só existia graças ao esforço dele. Mas não. João acreditava que a verdadeira vitória estava em manter sua humildade, mesmo quando era posto à prova. Enquanto isso, em outra mesa, uma jovem elegante observava a cena com certa curiosidade. Diferente dos demais, ela não ria nem zombava. Havia algo no jeito calmo de João que a intrigava. Ela via nos olhos dele uma firmeza diferente, uma dignidade que parecia maior do que qualquer terno caro ou joia brilhante. Mas antes que pudesse refletir mais, foi interrompida por um grupo de amigas que cochichavam: "Olha lá! Até parece que aquele garçom sabe o que é ser alguém na vida. Aposto que deve ganhar uma miséria. Deve passar fome, coitado." A jovem não respondeu. Preferiu observar em silêncio, embora fosse minoria, naquele ambiente onde todos pareciam se divertir com a humilhação alheia. De volta à mesa dos executivos, a situação piorava. Já alterados pelo excesso de vinho, eles decidiram levar a provocação a outro nível. Um deles chamou João com um estalar de dedos, como se chamasse um animal de estimação. "Venha cá, garçom. Traga mais vinho, e rápido." João caminhou até a mesa, encheu as taças com cuidado e perguntou: "Mais alguma coisa que eu possa trazer para os senhores?" "Sim, traga um espelho", disse um dos executivos rindo. "Quero que você se olhe e veja a figura ridícula que é, trabalhando para enriquecer os outros e nunca saindo do lugar." As risadas explodiram de novo. João apenas respirou fundo, manteve o sorriso no rosto e respondeu com tranquilidade: "Infelizmente não temos espelhos disponíveis, senhor,
Mas posso trazer outra garrafa de vinho se desejarem. Não, não, respondeu o executivo ainda rindo. O vinho está bom. O que não está bom é você. João fez uma reverência educada, deu meia volta e seguiu para o balcão. O coração batia mais forte, mas sua postura continuava serena. Ele sabia que aquelas humilhações não diziam nada sobre quem ele era, mas sim sobre quem eram os outros. E por mais que doesse, ele preferia suportar em silêncio a se rebaixar ao mesmo nível de arrogância. Enquanto isso, os comentários maldosos se espalhavam pelo restaurante. Algumas mesas vizinhas começaram a rir discretamente de João, repetindo as provocações. Esse garçom deve achar que é importante só porque trabalha num lugar de luxo, cochichava um casal. Olha a roupa dele. Parece que foi comprada em liquidação, dizia uma mulher com um olhar de nojo. João ouvia tudo. Cada palavra era como uma flecha, mas ele permanecia firme, lembrando de onde veio, de todas as dificuldades que já superou e do valor que o dinheiro nunca poderia comprar: caráter. Naquele momento, um dos executivos, talvez cansado de apenas rir, resolveu ir além. Chamou João novamente e disse: traga a sobremesa mais cara da casa. Mas não para nós, para você. Quero ver você provar algo que nunca teria coragem de pagar. Vamos rir disso. O pedido chocou alguns ao redor. Alguns riram, outros ficaram curiosos para ver a cena. João, mantendo a calma, respondeu: agradeço a generosidade, senhor, mas não posso aceitar. Meu trabalho é servir os clientes. Aceite! Insistiu o executivo, batendo na mesa. Traga agora e coma na nossa frente. Quero rir um pouco mais hoje. João respirou fundo. Ele poderia, com facilidade, autorizar qualquer prato da cozinha. Afinal, era o dono de tudo. Mas com humildade, inclinou a cabeça e disse: desculpe, senhor. Eu prefiro continuar servindo. É isso que estou aqui para fazer. O executivo riu alto, debochando ainda mais. Viu só? Nem coragem esse coitado tem. É por isso que vai morrer sendo garçom. E assim, entre gargalhadas e olhares de desprezo, a noite seguia. O restaurante, apesar de todo o luxo, parecia cada vez mais pesado, como se a arrogância dos clientes enchesse o ar. E no meio de tudo isso, João continuava firme, carregando sua humildade como a maior das riquezas, mesmo quando todos tentavam transformá-la em motivo de vergonha. A noite parecia interminável. O restaurante seguia lotado, e João, incansável, caminhava de mesa em mesa, equilibrando pratos e bandejas pesadas com a mesma serenidade de sempre. A cada sorriso forçado, a cada gesto educado, ele mostrava que sua humildade era maior do que qualquer ofensa. Mas os clientes não se cansavam de zombar. Era como se, naquela noite, todos tivessem decidido se unir contra ele. Os executivos da mesa central, já vermelhos de tanto vinho, voltaram a provocá-lo. Um deles levantou a taça e disse em voz alta, para que todos ao redor ouvissem: um brinde ao garçom mais pobre que já conheci. Um homem que provavelmente não tem nada além desse uniforme barato. As mesas próximas riram. Algumas pessoas levantaram suas próprias taças e repetiram o brinde, como se fosse uma piada coletiva. João permaneceu imóvel, com um sorriso sereno no rosto, e apenas respondeu: desejo saúde a todos os senhores. Sua resposta calma só aumentou as gargalhadas. Outro executivo comentou: esse aí é um caso perdido. Aposto que nem família tem, porque quem iria querer se casar com alguém tão insignificante? As palavras cortavam como facas, mas João, em vez de retrucar, apenas agradeceu por poder servir mais uma rodada de vinho. Ele se afastou, mas mal deu alguns passos e ouviu novamente: ei, garçom! Venha cá! Gritou um dos homens. João voltou, educado. Pois não, senhor. O executivo ergueu o guardanapo e o jogou no chão, aos pés de João. Recolha. É para isso que você serve. Algumas pessoas se entreolharam, desconfortáveis, mas a maioria riu. João abaixou-se devagar, pegou o guardanapo e respondeu sem perder a calma: claro, senhor. Já levo para ser trocado.
Ao se levantar, seus olhos encontraram novamente os da jovem elegante que o observava desde o início da noite. Ela parecia incomodada, quase revoltada, mas continuava em silêncio, como se tivesse medo de ser ridicularizada também. Enquanto isso, em outra mesa, um casal idoso pedia ajuda. "Garçom, poderia trazer um pouco de água para nós?" perguntou a senhora com delicadeza. João sorriu genuinamente e respondeu: "Claro, será um prazer." Ele caminhou até o balcão, pegou a jarra e voltou, servindo o casal com cuidado. Mas antes que pudesse se afastar, o executivo mais debochado gritou de novo: "Olhem só! O garçom se esforça tanto para servir. Parece até que acha que vai ganhar alguma coisa com isso." Mais gargalhadas. O casal idoso olhou para João com compaixão, mas ele apenas sorriu e disse: "O que ganho, senhor, é a satisfação de fazer o meu trabalho bem feito." A resposta surpreendeu alguns. Por um breve instante, até as risadas diminuíram. Mas logo alguém ironizou: "Que discurso bonito! Parece até um padre pregando humildade. Mas no fundo, você sabe que ninguém aqui te respeita." O silêncio voltou a se desfazer em gargalhadas. Minutos depois, os executivos decidiram pedir mais pratos. João trouxe cuidadosamente as iguarias, mas quando estava prestes a servir, um deles empurrou a mão de propósito, fazendo o vinho derramar um pouco sobre a toalha branca da mesa. "Viu só?" gritou o homem. "Esse incompetente não consegue nem servir direito." Todos olharam. Alguns clientes murmuraram palavras de reprovação contra João, como se ele tivesse cometido o erro. O executivo aproveitou o momento e disse: "Aposto que em qualquer outro lugar já teria sido demitido. Aqui deve ficar porque ninguém mais quer trabalhar nesse restaurante." João respirou fundo, limpou cuidadosamente a toalha com outro guardanapo e respondeu: "Peço desculpas, senhores. Vou providenciar uma nova toalha." Ele se afastou, mas ao voltar, percebeu que a risada já havia se espalhado pelo salão. Agora, em várias mesas, pessoas o apontavam e cochichavam: "Olha o garçom desastrado. Não sabe nem segurar uma garrafa. Aposto que nunca trabalhou em um restaurante de verdade." As palavras doíam, mas João manteve o mesmo semblante calmo. No fundo, ele sabia que poderia calar todos ali em um segundo. Bastava dizer: "Eu sou o dono desse lugar." Mas ele não queria calar pela riqueza. Queria mostrar, mesmo que em silêncio, que a verdadeira força estava em suportar sem se corromper. Mais tarde, quando o restaurante já se aproximava do auge da noite, um dos executivos decidiu ir ainda mais longe. "Vamos fazer o seguinte", disse ele, sorrindo maliciosamente. "Vou deixar uma gorjeta para esse garçom, mas não será em dinheiro. Vai ser em moedas, para ele se sentir em casa, como se estivesse catando trocados na rua." O homem abriu a carteira, pegou um punhado de moedas e as jogou sobre o chão, aos pés de João. As moedas rolaram por todo lado, tilintando no mármore caro. O restaurante inteiro ficou em silêncio por alguns segundos, apenas observando. Todos esperavam que João ficasse envergonhado, talvez se abaixasse correndo para pegar as moedas, ou que perdesse a calma e reagisse. Mas ele apenas respirou fundo, abaixou-se lentamente, juntou cada moeda com paciência e, ao terminar, entregou de volta ao cliente, dizendo com voz firme, mas doce: "Senhor, agradeço pela intenção, mas prefiro que as moedas fiquem com o senhor. Talvez façam mais diferença na sua vida do que na minha." O salão inteiro ficou em choque. Alguns clientes riram ainda mais, outros começaram a cochichar, e havia também aqueles que, mesmo sem entender, sentiram um arrepio. Era como se, por trás daquela resposta simples, houvesse algo que ninguém conseguia decifrar. E assim, mais uma vez, João provou que sua humildade era maior do que qualquer humilhação, ainda que todos continuassem a zombar dele. A noite seguia, e o restaurante já estava em seu ponto máximo de movimento. O barulho das conversas misturava-se ao tilintar de copos e pratos, mas por mais que o ambiente fosse luxuoso, havia algo de pesado no ar.
Era como se a crueldade gratuita contra João tivesse se tornado uma atração paralela ao cardápio. Quase todo cliente, em algum momento, encontrava uma forma de zombar do garçom humilde. João seguia firme, andando de mesa em mesa com a bandeja apoiada em um braço, equilibrando copos e pratos com a mesma precisão de sempre. Não havia um traço de raiva em seu rosto. Seus olhos, serenos, revelavam apenas paciência. Mesmo assim, cada risada às suas custas parecia aumentar a tensão. Na mesa central, os executivos já haviam perdido qualquer limite. O mais debochado, chamado Cláudio, decidiu transformar a noite em um verdadeiro espetáculo de humilhação. Ele se levantou, bateu o copo com uma faca para chamar a atenção de todos e, em voz alta, anunciou: "Senhores e senhoras, vamos todos aplaudir o garçom mais humilde e desajeitado da cidade." Alguns riram e bateram palmas de forma sarcástica. Outros, mesmo sem vontade, acompanharam o coro para não parecer deslocados. João ficou parado, de cabeça baixa, ouvindo as palmas, que não eram de reconhecimento, mas de zombaria. Quando o barulho cessou, ele simplesmente sorriu e disse: "Obrigado pelo carinho dos senhores. É uma honra poder servi-los." A calma dele, em vez de diminuir as ofensas, parecia irritar ainda mais os executivos. "Esse sujeito não se cansa de ser um fracasso?" murmurou um deles. "Nem orgulho próprio ele tem." Enquanto isso, na mesa da jovem, que observava tudo desde o início, o clima era diferente. Ela parecia cada vez mais incomodada. Finalmente não aguentou e comentou com as amigas: "Vocês não acham que estão indo longe demais com esse homem? Ele não está fazendo nada de errado. Só está trabalhando." As amigas riram dela. "Ah, por favor. Você vai defender um garçom? Olhe ao redor. Todo mundo está se divertindo. Ele é apenas parte da brincadeira." A jovem não respondeu, mas o incômodo em seu olhar só aumentava. De volta à mesa dos executivos, Cláudio resolveu aumentar a aposta. Ele chamou João e disse em tom teatral: "Escute, garçom, aposto que você nunca sentou em uma dessas mesas como cliente, não é? Aposto que nunca provou da própria comida que serve. O senhor tem razão." respondeu João com humildade. "Nunca sentei para jantar aqui. Viu só?" gritou Cláudio, rindo. "O homem trabalha todos os dias nesse lugar e nem sabe o gosto do que serve. Isso é que é ser insignificante." As gargalhadas explodiram novamente. João apenas sorriu e respondeu: "Não é necessário comer da comida para sentir orgulho do trabalho. Basta saber que os clientes saem satisfeitos." Essa resposta deixou alguns clientes em silêncio por alguns segundos, mas logo a zombaria retornou. Mais tarde, um dos executivos teve uma ideia ainda mais cruel. Ele olhou para os colegas e disse: "Vamos fazer esse garçom cantar. Quero ver até onde vai a humildade dele." Chamou João com um estalar de dedos. "Ei, venha cá, cante para nós." "Perdoe-me, senhor", disse João com educação. "Não canto bem. Prefiro continuar servindo." "Eu não perguntei se você canta bem", retrucou o executivo. "Eu mandei você cantar." Alguns clientes ficaram em expectativa, outros riam antecipadamente. João respirou fundo, abaixou a cabeça e respondeu: "Sinto muito, senhor. Não posso." O executivo bateu na mesa furioso. "Esse inútil nem para nos entreter serve." E como se não bastasse, ele pegou um pedaço de pão e atirou no chão, bem perto dos pés de João. "Então faça ao menos o que sabe. Recolha." O restaurante inteiro caiu em risadas. João se abaixou calmamente, pegou o pão do chão e respondeu: "Com licença, senhores. Já vou levar para o descarte." O silêncio tomou conta por alguns instantes. Sua calma inabalável, em meio a tanto deboche, começava a gerar desconforto em alguns clientes. Era como se a humildade dele fosse uma espécie de espelho, mostrando o quão baixos estavam aqueles que riam. Mas os executivos não paravam. Um deles disse: "Esse sujeito deve pensar que engana alguém com essa calma toda. No fundo, deve sonhar em ser como nós, usar ternos caros, dirigir carros de luxo. Mas nunca vai chegar lá. Nunca." João ouviu,
fez uma reverência e respondeu: Senhores, cada um tem sua vida e seu caminho. Estou feliz com o meu. A resposta simples calou alguns, mas irritou ainda mais Cláudio. Ele se levantou, colocou a mão no ombro de João e disse em tom alto: Feliz? Você chama essa vida de felicidade? Servindo gente como nós? Sendo tratado como nada? Isso não é felicidade, isso é miséria. João olhou para ele, sorriu com serenidade e disse: Felicidade, Senhor, não está no que temos, mas no que somos. Por um instante, o restaurante inteiro ficou em silêncio. A frase ecoou como uma verdade difícil de engolir. Mas logo em seguida as risadas voltaram, como se todos precisassem esconder o desconforto. Enquanto todos zombavam mais uma vez, a jovem que observava desde o início pensava consigo mesma: esse homem não é comum. Há algo nele que ninguém aqui percebe. Essa humildade não é fraqueza, é força. E assim, a noite seguia, com João sendo alvo de mais e mais humilhações, mas nunca perdendo sua essência. O relógio já marcava quase 10 da noite e o restaurante continuava cheio. Os garçons corriam de um lado para o outro, atendendo aos pedidos de clientes exigentes, mas ninguém chamava tanta atenção quanto João. Ele era como um alvo constante. Parecia que todos os olhares estavam voltados para ele, não pela eficiência de seu serviço, mas pelo prazer mórbido que alguns sentiam em vê-lo humilhado. Os executivos da mesa central já estavam bêbados de tanto vinho. Suas vozes ecoavam pelo salão, e cada frase era carregada de arrogância. Eles chamavam João a todo instante, não porque realmente precisavam dele, mas porque queriam testá-lo, empurrar sua paciência ao limite. Garçom! Gritou Cláudio, estalando os dedos no ar. Traga mais uma garrafa do vinho mais caro que você tiver. Mas não se atreva a tocar na garrafa com essas mãos sujas antes de mostrar para nós. Quero ter certeza de que você sabe, ao menos, ler o rótulo. O salão caiu em risadas. João aproximou-se do balcão, pegou uma garrafa cuidadosamente e a levou até a mesa, mostrando-a com respeito. Aqui está, senhores. Um dos melhores vinhos da casa. Cláudio pegou a garrafa das mãos dele, leu o rótulo e riu. Você nem deve ter ideia do preço disso, não é? Aposto que precisaria trabalhar o mês inteiro para pagar uma única taça. Talvez, senhor. Ah, respondeu João com calma. Mas não é o preço que torna algo especial, e sim a forma como é apreciado. A resposta simples deixou o salão em silêncio por alguns segundos. Mas logo as gargalhadas voltaram. Esse garçom é um filósofo agora, gritou um dos executivos. Filosofia de pobre, claro, mais risadas. João, porém, manteve-se sereno, servindo o vinho com cuidado, como se nada tivesse acontecido. Alguns clientes, observando de longe, começavam a cochichar entre si. Esse homem é estranho, não reage a nada. Deve estar acostumado a ser tratado assim. Enquanto isso, a jovem que o observava desde o início continuava cada vez mais impressionada. Ela pensava: esse homem tem algo diferente. Qualquer outro já teria perdido a paciência, mas ele continua firme. Parece que sua força não está em revidar, mas em suportar. De repente, Cláudio teve outra ideia cruel. Já sei, disse ele, batendo palmas. Ei, vamos fazer esse garçom sentar aqui na mesa conosco. Quero ver como ele se comporta entre pessoas de verdade. O restaurante ficou em expectativa. Todos olharam para João, curiosos para ver o que aconteceria. Sente-se aqui, garçom, ordenou Cláudio, puxando uma cadeira de maneira sarcástica. Venha, junte-se a nós. João inclinou a cabeça humilde e respondeu: Agradeço o convite, senhor, mas não posso. Estou trabalhando. Meu lugar é servindo. Trabalhando? Riu Cláudio com desdém. Você sempre estará trabalhando para os outros. Nunca vai sentar à mesa. Nunca será alguém de verdade. Os executivos explodiram em risadas. Alguns clientes também se juntaram, como se fosse a piada mais engraçada da noite. João apenas sorriu, fez uma reverência e disse: Talvez não seja meu papel sentar à mesa, mas é minha honra poder servi-la. As palavras caíram como uma bofetada silenciosa.
Muitos ficaram desconfortáveis, mas ninguém se atreveu a defendê-lo em voz alta. Mais tarde, quando trouxe a sobremesa pedida pela mesa, Cláudio decidiu aumentar ainda mais o nível da humilhação. Ele pegou um pedaço do doce caro, ergueu o garfo e disse: "Aqui, garçom, abra a boca. Vou dar a você um pedaço da sobremesa mais cara para que saiba como é o gosto da riqueza." O salão inteiro prendeu a respiração. João, com toda a calma do mundo, respondeu: "Agradeço, senhor, mas não posso aceitar. Essa sobremesa pertence aos senhores. Aceite." "Não", insistiu Cláudio, tentando empurrar o garfo em direção a ele. "É uma ordem." João recuou um passo, educadamente. "Perdoe-me, senhor, mas não é correto eu comer o que não me pertence." As gargalhadas ecoaram novamente. "Viram só? Nem coragem esse miserável tem!" gritou um dos executivos. "É como eu disse, vai morrer sendo nada." E, para completar a humilhação, Cláudio derrubou de propósito o resto da sobremesa no chão, bem ao lado dos pés de João. "Pronto, agora sim. Isso está à sua altura. Pode recolher." João abaixou-se calmamente, juntou os pedaços do prato e disse com um sorriso sereno: "Com licença, senhores. Vou providenciar a limpeza." Mais uma vez a atitude dele deixou todos intrigados. Alguns riram alto, outros apenas observaram em silêncio, sem saber o que pensar. Naquele momento, a jovem que o observava desde o início sentiu o coração apertar. Ela pensava: eles acham que estão humilhando um homem fraco, mas não percebem que ele é muito mais forte do que todos eles juntos. Só alguém muito grande consegue suportar tanto sem perder a dignidade. E assim a noite seguia. As humilhações não paravam e João permanecia firme, suportando cada golpe com a mesma calma, como se carregasse dentro de si uma riqueza que ninguém conseguia enxergar. O relógio já se aproximava das 11 da noite, mas o restaurante ainda pulsava com energia. O movimento não diminuía, e os executivos, agora completamente embriagados, estavam mais ruidosos do que nunca. Era como se cada taça de vinho acrescentasse não só arrogância, mas também crueldade. O alvo, como sempre, era João. Cláudio, o mais debochado, levantou-se de repente, cambaleando um pouco, e chamou a atenção de todo o salão. "Senhores e senhoras!" gritou, batendo a mão na taça. "Quero que todos aqui vejam o que significa ser um fracasso. Este garçom aqui..." Apontou diretamente para João, que estava parado ao lado da mesa, segurando uma bandeja. "Este homem jamais será nada além do que é, um servo, um zero à esquerda." As risadas ecoaram e algumas palmas sarcásticas preencheram o ambiente. João, como sempre, manteve a calma. Ele respirou fundo, fez uma leve reverência e respondeu: "É uma honra poder servi-los, senhor." "Honra?" riu Cláudio. "Não existe honra na pobreza, garçom. Honra é ter dinheiro, é ter poder, é estar sentado nesta mesa e não em pé carregando pratos." Alguns clientes aplaudiram, outros apenas observavam em silêncio, desconfortáveis. A jovem, que acompanhava tudo desde o início, sentiu uma vontade enorme de intervir, mas continuou calada, com medo da reação coletiva. De repente, um dos executivos teve uma ideia cruel. "Vamos brincar com ele", disse, sorrindo de forma maliciosa. "Vamos dar a esse garçom uma nota de R$ 100 e pedir para ele se ajoelhar e agradecer. Quero ver se a humildade dele vai até esse ponto." Cláudio adorou a ideia. Ele tirou uma nota da carteira e a ergueu, chamando a atenção de todos. "Venha cá, garçom", disse em voz alta. "Aqui está a sua gorjeta. Mas só vai receber se ajoelhar e disser que somos melhores do que você." O restaurante inteiro ficou em expectativa. Alguns clientes riam, outros filmavam discretamente com seus celulares. A tensão era palpável. João caminhou calmamente até a mesa. Olhou para Cláudio, para a nota estendida, e então para todos os olhos fixos nele. O silêncio era quase absoluto. Então, com serenidade, ele disse: "Senhor, agradeço pela generosidade, mas não posso aceitar esse dinheiro nessas condições. Humildade não é se ajoelhar para os homens, mas saber servir sem perder a dignidade." Ele se inclinou levemente em um gesto de respeito e deu meia volta.
O salão foi tomado por um misto de reações. Alguns riram alto, zombando ainda mais. Ele recusou. Esse idiota recusou dinheiro, gritava Cláudio, incrédulo. Outros, no entanto, ficaram em silêncio, incomodados com a força da resposta de João. Mas Cláudio não aceitou ser contrariado. Ele ficou vermelho de raiva, levantou-se e segurou João pelo braço. Escute aqui, seu miserável. Você não é ninguém. Não importa o que diga, não importa o quanto sorria. Para mim, você não passa de um servo, um nada. João olhou para ele sem se alterar e respondeu calmamente. Pode pensar como quiser, senhor. Mas o valor de um homem não está no que os outros dizem, e sim no que ele carrega dentro de si. A frase caiu como uma pedra no salão. Por um instante, ninguém disse nada. Mas logo Cláudio soltou uma gargalhada e empurrou João de volta. Filosofia barata. Continue servindo, garçom. Essa é a única coisa que você sabe fazer. João ajeitou a bandeja, respirou fundo e voltou ao seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, em uma mesa próxima, uma senhora idosa murmurava para o marido. Esse garçom é diferente. Nunca vi alguém suportar tanto sem se exaltar. O marido apenas concordou com a cabeça, em silêncio. Mais tarde, já perto do fechamento da cozinha, Cláudio decidiu fazer mais um espetáculo. Ele chamou João novamente e disse, traga o prato mais barato que tiver no cardápio. Quero pedir para você comer na nossa frente. Vai ser engraçado ver você saboreando a única coisa que seu salário pode pagar. João fez uma reverência. Com licença, senhores. Já volto. Ele foi até a cozinha, conversou com os chefes e em poucos minutos voltou com um prato simples, arroz, feijão e um pedaço de frango grelhado, algo que normalmente não era sequer oferecido no cardápio principal. Colocou o prato sobre a mesa dos executivos. Aqui está, senhores. Cláudio riu alto. Agora sente-se e coma. Queremos ver o que faz você feliz. O salão inteiro observava em silêncio. João olhou para o prato, depois para os homens à sua volta e respondeu com serenidade. Não posso, senhores. Como disse antes, meu papel aqui é servir, não ser servido. Coma! Gritou Cláudio, batendo na mesa. Essa é uma ordem? João sorriu levemente e respondeu. Perdoe-me, senhor, mas prefiro continuar servindo. O silêncio pairou no ar. Alguns clientes começaram a murmurar entre si, outros riram nervosamente. E Cláudio, furioso, empurrou o prato no chão, espalhando comida por todo lado. Então limpe! É para isso que você serve. João se abaixou calmamente, recolheu os pedaços espalhados e disse, sim, senhor. É meu dever manter o ambiente limpo. Mais uma vez, a serenidade dele contrastava com a fúria dos executivos, e isso começava a incomodar ainda mais gente no restaurante. Havia algo de estranho naquela situação. Como um garçom conseguia manter tamanha dignidade em meio a tanta humilhação. E assim a noite seguia. As humilhações se tornavam cada vez mais pesadas, mas João permanecia firme, carregando dentro de si uma força silenciosa que ninguém ali conseguia compreender. A madrugada já se aproximava quando os últimos clientes começavam a deixar o restaurante. Os executivos, porém, permaneciam firmes em sua mesa, ainda bebendo, rindo alto e zombando de tudo e todos. O salão já não estava tão cheio, mas os funcionários ainda circulavam, recolhendo pratos, limpando mesas e organizando o espaço para o dia seguinte. João continuava firme, andando de um lado a outro, sempre com o mesmo sorriso paciente, como se as humilhações não o afetassem. No entanto, havia algo diferente naquela noite. O gerente do restaurante, um homem de meia idade chamado Roberto, aproximou-se de João em determinado momento e cochichou. João, acho que já é hora de encerrar. Esses homens passaram dos limites. João respirou fundo e respondeu em tom sereno. Ainda não, Roberto. Espere mais um pouco. Quero ver até onde vai a alma deles. Roberto, que conhecia a verdade sobre João, ficou calado. Ele sabia que o garçom humilde não era apenas um funcionário, mas o verdadeiro dono daquele império gastronômico.
Sabia também que João sempre usava esse disfarce para observar a essência das pessoas. E embora estivesse acostumado com o silêncio e a paciência de seu patrão, aquela noite parecia particularmente dolorosa. De repente, Cláudio bateu a mão na mesa, chamando novamente a atenção de todos. "Garçom, venha cá!" João se aproximou como sempre fazia, com calma e respeito. "Pois não, senhor." Cláudio ergueu uma taça de vinho, já meio vazio, e disse em voz alta para todo o salão ouvir: "Quero fazer um brinde ao fracasso. Um brinde a esse homem que, com toda a sua humildade ridícula, nunca será nada, além de um garçom miserável." Os poucos clientes que ainda estavam presentes olharam, alguns constrangidos, outros rindo discretamente. João apenas fez uma pequena reverência e respondeu: "Desejo que todos aqui tenham sempre prosperidade, saúde e paz." A calma dele irritava cada vez mais Cláudio. "Chega!" gritou, levantando-se de forma desengonçada. "Você acha que é melhor que nós, não é? Com essa filosofia barata, esse jeitinho de santo. Mas você não passa de um pobre coitado." Foi nesse momento que Roberto, o gerente, decidiu intervir. Ele deu alguns passos à frente e disse em tom firme: "Senhores, acho que já basta. Com todo respeito, mas este garçom merece consideração." Cláudio virou-se para ele, furioso. "Cale a boca, gerente! Não estamos falando com você. Estamos falando com esse inútil aqui." João levantou a mão pedindo calma. "Está tudo bem, Roberto", disse com suavidade. "Eu posso lidar com isso." E então, olhando diretamente para Cláudio e os outros executivos, João respirou fundo e falou: "Senhores, não costumo revelar isso, mas talvez hoje seja necessário. Este restaurante, este lugar onde vocês comeram, beberam e se divertiram, pertence a mim." O salão ficou em silêncio absoluto. Os olhos dos poucos clientes e funcionários que ainda restavam se arregalaram. Cláudio riu, incrédulo. "Você? Dono daqui? Não me faça rir, garçom. Um miserável como você nunca poderia ter construído um lugar como este." João apenas sorriu serenamente. "Entendo sua descrença, mas a verdade é essa. Trabalho aqui de uniforme, servindo mesas porque gosto de observar as pessoas. Gosto de ver quem trata o próximo com respeito e quem só enxerga títulos e posições." Os executivos trocaram olhares, alguns já sem tanta certeza de suas zombarias. João continuou: "Eu poderia ter interrompido suas humilhações há muito tempo. Poderia ter pedido que saíssem. Poderia ter exposto cada atitude cruel que tiveram hoje. Mas preferi observar. E o que vi foi apenas o reflexo de um coração vazio que acredita que dinheiro define valor." O silêncio era ensurdecedor. Até mesmo Cláudio, por um momento, ficou sem palavras. Mas a arrogância dele não permitiu admitir nada. "E daí?" disse, tentando recuperar a postura. "Mesmo que seja dono, você continua sendo um nada. Continua sendo aquele que se ajoelha diante dos outros." João balançou a cabeça levemente. "Não, senhor. Humildade não é se ajoelhar para o orgulho dos homens. É ter força para servir sem perder a dignidade. Eu escolho ser humilde, mesmo tendo o poder de mandar em todos aqui. Porque o poder sem humildade só gera vazio." Alguns funcionários começaram a aplaudir discretamente. A jovem, que observava tudo desde o início, deixou as lágrimas escorrerem e murmurou: "Ele é incrível." Os executivos constrangidos não sabiam mais como reagir. Alguns abaixaram a cabeça, outros tentavam disfarçar o incômodo. Mas Cláudio, ainda tomado pela raiva, deu um passo à frente e apontou o dedo para João. "Você pode ser dono, milionário, o que quiser, mas para mim sempre será apenas um garçom." João sorriu, como se aquela frase fosse apenas a confirmação daquilo que sempre acreditou. "Então, que seja assim, senhor. Prefiro ser lembrado como garçom humilde do que como alguém que humilha o próximo para se sentir grande." Com essas palavras, João deu as costas, caminhou calmamente até a cozinha e desapareceu pela porta. O salão ficou em silêncio, apenas com os ecos da verdade pairando no ar. Naquela noite, todos que testemunharam a cena saíram diferentes.
Alguns envergonhados, outros admirados, mas todos com a mesma certeza. Havia algo de extraordinário em um homem que, mesmo sendo milionário, escolhia viver como humilde e que, mesmo diante da humilhação, nunca deixou de mostrar dignidade. E assim, João, o garçom milionário, provava mais uma vez que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se é. Você gostou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Me diz de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais histórias como essa. Até a próxima.